Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido e amado do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de ir pro vídeo, eu peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, tá bom? Só clicar no botãozinho aí embaixo, deixem um like de vocês e ativem o sino para receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo aí um corte do programa Jogo Aberto, né? E de alguns outros programas também, né? A gente vai estar acompanhando aí o que alguns comentaristas falaram, né? A respeito da não vinda do Marcos Leonardo, né? Marcos que foi bastante especulado, né? Nos últimos dias pelo São Paulo. São Paulo estava negociando, negociou até as meia-noite de ontem, se não me engano. Mas o jogador acabou não vindo, né? Vamos estar acompanhando o que a Renata Fã, o Cicinho, né? O Mauro César, Renato, Tironi vão estar falando a respeito disso, né? O que pode ter acontecido para o jogador não ter chegado, né? No São Paulo, né? E vamos estar vendo também a chegada do Rigoni, né? Um jogador que o torcedor do São Paulo já conhece, né? Atuou no Tricolor em 2021. E vamos ver aí, né, o que o pessoal vai estar comentando a respeito disso, né? Eu particularmente acho um jogador bom, né? Tem qualidades que pode estar ajudando o Tricolor, mas vamos estar vendo aí o que o pessoal acha a respeito dessa contratação, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A missão do São Paulo era contratar Marcos Leonardo até o final da janela e... Como é que é, Negrão? Não aconteceu. Rigoni voltou para o São Paulo, mas Marcos Leonardo não foi liberado pelo clube árabe. Ele não vai não. A postagem mais recente do São Paulo fala em saudade. Os gols de Rigoni em sua primeira passagem pelo tricolor paulista. E foi uma postagem no ritmo. Oi, torcida tricolor. Acho que vocês se lembram de mim. Eu nunca esqueci de vocês. Uma hora antes, os detalhes do negócio. O São Paulo acertou nesta terça-feira o retorno do atacante Emiliano Rigoni. O argentino de 32 anos de idade, que estava no Clube Lyon do México, assinou o contrato até 31 de dezembro de 2025, com metas estipuladas para renovação automática até 31 de dezembro de 2026. No top das boas-vindas, Jonathan Calleri, o conterrâneo. Que felicidade, irmão! Rigoni foi um pedido de Hernan Crespo, que o comandou no próprio tricolor em 2021. Com a saída dele e a chegada de Rogério Ceni, perdeu espaço e terminou saindo. No total foram 70 partidas, com 13 gols e 9 assistências pelo São Paulo. Nos últimos anos andou de mal com as redes. Em 3 temporadas no Austin dos Estados Unidos, 6 gols e 6 assistências. Pelo Lyon do México, 18 partidas, 1 assistência e apenas 1 gol marcado. Agora, a esperança é por melhores dias de novo. Com relação a outra frente de trabalho, no último dia de janela de transferências, o São Paulo fez silêncio total e absoluto. Talvez decepcionado com o acordo que parecia próximo, mas terminou não acontecendo. Mesmo com o desejo do clube e a vontade do jogador, Marcos Leonardo vai seguir no Al Hilal da Arábia Saudita. A ideia era ter o atacante de 22 anos até dezembro deste ano. Marcos Leonardo, que tem contrato por lá até 2029, tinha aceitado até uma grande redução salarial para defender a equipe do Morumbi. A família dele torce pelo São Paulo e isso aproximou as duas partes. Pelo excesso de estrangeiros, Marcos Leonardo não foi inscrito para o Campeonato Saudita, mas o treinador italiano Simone Inzaghi quer usá-lo em competições internacionais. Assim, o sonho acabou. Deste modo, o São Paulo, nesta janela de transferências, terminou trazendo um total de 4 reforços. Além de Rigoni, o tricolor já tinha trazido o chileno Gonzalo Tapia, de 23 anos. Contrato até junho do ano que vem. Ele veio do River Plate e já tem até gol com a camisa do tricolor. O São Paulo também repatriou o zagueiro Rafael Toloi, que volta ao clube depois de 10 anos, após deixar o futebol italiano. Ele está com 34 anos de idade e nem foi apresentado ainda. Acertou até o fim de 2026. Por fim, depois de uma batalha por conta do transfer ban
imposto ao Metalist da Ucrânia, veio o acerto com o lateral direito Mailton, que estava emprestado a Chapecoense. Ele tem 27 anos e acertou com o tricolor até o final de 2027. No time de Santa Catarina, entre campeonato estadual e Série B do Brasileiro, fez 30 partidas nessa temporada. Marcou 7 gols e deu 9 assistências. Será que ele está alegre com essa oportunidade? Cara, acho que é uma sensação inexplicável, né? A partir do primeiro contato que teve ali, eu acho que faz cerca de um mês e meio atrás que começou os primeiros contatos. E, pô, quando se trata do São Paulo, querendo ou não, a gente fica ansioso, a ficha demora a cair. Demorou bastante para acontecer, mas graças a Deus aconteceu, hoje eu tô aqui. Isso, pô, tá sendo um sonho realizado, eu tô muito feliz. Esperanças que se renovam no tricolor com 4 reforços nessa janela, prontos para ajudar o time no Brasileirão e também na Libertadores. E com relação àquele que queria muito, mas não veio, fica a sensação de que no futuro, quem sabe? Afinal, não faltou esforço, nem do São Paulo, nem do Marcos Leonardo. Mas isso é pro futuro. E vida que segue por aqui. Bom dia, Tirone, bom dia a todos, bom dia, Casão, Danilo. Acho que vai ser um roteiro mais ou menos esperado, né? Eu acho que esse dia de ontem diz muito sobre a cobertura que a imprensa esportiva faz da janela, especialmente da reta final. É criado um clima de tempo real de uma coisa que não existe. Não existe uma notícia a cada 5, 10 minutos sobre uma negociação do jogador. As pessoas não ficam falando o dia inteiro, né? Vai aqui, não. Ontem eu cheguei a ver uma coisa bizarra, cedo ainda. Um repórter colocou uma informação, que não tinha informação na verdade, só atualizando os seguidores ávidos por alguma informação real, que tinha conversado com alguém e que até agora estavam tentando. Aí botou um printzinho ali da conversa, só sem identificar, só uma frasezinha. Aí um comentário, logo um dos primeiros comentários de embaixo, olha, já tem meia hora que você falou com ele, dá para você mandar outra mensagem. Quer dizer, ele está falando com alguém aqui no São Paulo, que está falando com supostamente falando com alguém que está lá na Arábia, ou sei lá onde, para ver se fala com um sujeito que é o cara que assina lá o papel lá e autoriza lá no Al Hilal. Então, assim, as pessoas ficam loucas achando que não é assim, gente. Não fica acontecendo em tempo real uma negociação. Sabe, não é uma reunião, sabe aqueles filmes assim, quando vai ter um filme de guerra, vai ter um ataque, aí junto o presidente, todo aquele secretariado, os ministros, todo mundo se reúne e ficam horas ali discutindo. Não é assim. As coisas não são assim. Mas o que é coisa da audiência, muita gente vive só disso, tem muito repórter que só vive disso, não tem nenhum constrangimento, a profissão é desrespeitada. E assim, a única jornalista brasileira, se tiver algum, me digam, eu não vi mais ninguém, que procurou o Al Hilal foi a Raíza Simplício, que é lá do Rio de Janeiro, que tem o seu dia a dia mais voltado para o Flamengo e que falou com o Al Hilal e escreveu ontem, não vão liberar o jogador, porque não querem liberar o jogador assim. Ouviu o Al Hilal. Não liberaram o jogador. Ontem chegou a ouvir coisas assim, não, o Al Hilal está enrolando. Como está enrolando? O jogador é do Clube Saudita. Está enrolando o quê? Eu não sou obrigado, se eu sou o clube, a ceder ninguém. Não, mas ele não foi inscrito. Quantos jogadores aqui no Brasil não são inscritos, por exemplo, na Libertadores? Porque você tem um limite. Agora até ficou mais fácil escrever muita gente, que desde a pandemia eles ampliaram, né, o número para um número, nem sei qual é agora, mas é bem grande. Ampliaram na pandemia. Antes, no tempo que o Casão ainda era jogador de futebol profissional, eram 20 e poucos nomes, a numeração era fixa e nós não utilizávamos numeração fixa. O Danilo talvez nem lembre disso, eu não tenho pego essa fase. Nos times de futebol. Então o carioca, o brasileiro, era de 1 a 11. Sim. E se o Casão jogasse, ele era 9. Jogou de 8 também, né, Casão? Joguei. E se circunstancialmente estivesse no banco um dia, ele ia entrar com a 14, a 15, 16. E só tinha até isso aí, 16, 17, 18. Não tinha 44, 37. Na Libertadores a numeração era fixa, já naquele tempo, porque era aquele de 20 e poucos jogadores e acabou. Né? E muita gente ficava de fora. Tem jogador que não é relacionado. Isso não é argumento. Até isso eu vi também, não. O jogador pode recorrer à FIFA. Não é porque ele está recebendo tudo direitinho. Se inscrito ou não tem nada a ver com a escolha do time. A não ser que ele tivesse colocado no seu contrato que ele vai ser inscrito em todas as competições. E eu estava numa conversa na noite de segunda-feira com o Tirone e com o Arnaldo e até falei, olha, eles podem alegar que vou escrever na Copa da Ásia. E isso também foi especulado ontem, cedo, pela manhã, por alguns jornalistas. Isso aconteceu com o Neymar. Isso, exatamente, Jorge Jesus. Anteriormente. Então, assim, o que se criou uma coisa meio fantasiosa, tá? Que iludiu o torcedor do São Paulo, que passou um dia inteiro, e mais um pouco, né? Com essa ideia. Aí vem, não, ele vai ganhar menos. Gente, vai ganhar menos. Eu só acredito se o jogador disser e se eu ver um documento. O jogador não vem ganhar menos, gente. Isso é a historinha do Boitatá.
O único que veio ganhar pouco, salário simbólico, que eu me lembro aqui no Brasil, e não é obrigação do jogador ganhar menos, não. Ele tem que ganhar o que ele vale. Ele é um profissional. História de ganhar menos, é casa de caridade. Agora, se ele quiser, eventualmente, eu quero devolver ao clube que me formou alguma coisa. Então eu quero jogar pelo salário que eles podem me pagar, porque eu quero ajudar o clube numa dificuldade. É legítimo, até nobre, né? No Brasil isso não é comum, na Argentina às vezes acontece. Mas quem fez isso foi o Juninho Pernambucano no Vasco. Ele ganhava um salário simbólico lá no Vasco. Ele queria ajudar o Vasco. Mas normalmente não é o que ocorre. E você vê, por exemplo, no próprio São Paulo. O Lucas veio para cá emprestado, ajudou o São Paulo e tal, ganhou a Copa do Brasil. Diziam que ele ia para os Estados Unidos. Não foi. Ele ganhou um salário simbólico do São Paulo? Não, ele ganhou um salário de mercado. É o maior, não, é um dos maiores do clube. O Oscar tinha uma coisa mal resolvida, porque ele entra na justiça, ganha, vai para o Internacional, Chelsea, China. O Oscar era um dos mais bem pagos jogadores do mundo, por anos. Imagino que o Oscar tem uma vida financeira estabelecidíssima, né? Muito tranquila. Ele veio para cá para ganhar um salário simbólico. Então, assim, Casão, quanto o São Paulo pode me pagar? X. Digamos, 300 mil reais. Tá bom, para mim tá bom. É ruim ganhar 300 mil reais? Eu fiz isso com o Flamengo, quando eu voltei. Você fez? Eu fiz. O Veloso, né? Sim, era o Luiz Veloso. Foi lá no Torino, conversamos e tal. E aí, quando eu falei, não, eu volto, tá tudo certo, Ele falou, só tem um detalhe, eu não posso pagar o que você ganha aqui no Torino. Eu falei, quanto você pode pagar? Ele falou assim, metade eu consigo. Não, metade. E vim, porque eu tava com vontade de vir. Exato. E queria jogar no Flamengo também. Então, depende da vontade de jogar. E eu não tenho a minha vida estabelecida como tem o Oscar, porque naquela época não se ganhava. É bem diferente. Então, assim, e não está errado o jogador, não estou criticando o jogador, não. O jogador ele tem que cobrar o que ele acha que vale. Né? Mas aí vão criando essa fantasia. E o detalhe, é importante entender assim, um jogador como o Oscar, com 30 e poucos anos, com muito tempo jogando lá fora, ele já conseguiu construir não um pé de meia, ele construiu, sei lá, uma fábrica de meia cheia de dinheiro. Um corpo inteiro. Parabéns para ele, que bom, que ótimo, sucesso total. E para isso até ele abriu mão de algumas coisas. Ele saiu do grande foco do futebol mundial, da Premier League, para jogar no campeonato chinês. Uma opção dele. É uma opção do cara. Eu vou ganhar dinheiro pra cacete, eu vou ficar rico. E não vou jogar, não vou brilhar aqui. Eu poderia ganhar uma Liga dos Campeões, ser campeão da Premier League, coisas assim. É um direito que ele tem, ele escolheu, foi para lá, ok. Mas ele vem para cá, ele negocia com o São Paulo, metade do salário, quem paga, segundo foi amplamente anunciado, é o patrocinador. Aí ontem chegaram a especular que o patrocinador pagaria o menino, o Marcos Leonardo. O CEO da patrocinadora teve que ir na rede social colocar uma postagem, vocês viram isso? Dizendo que não vou pagar nada. O Oscar, nós acertamos para ele ser embaixador da marca e aí colaboramos aqui assim. Eu vi torcedor culpando a Superbet. Não, a gente não pode agora contar comigo. Como assim? Vocês não vão pagar? Pois é. É o mesmo caso do Thiago Silva, que também é embaixador da marca lá no Fluminense, também tem o mesmo patrocínio. Né? Então você vê que vai envolvendo. Isso é uma loucura, isso diz muito sobre o trabalho da imprensa nesses dias. É uma coisa que eu abomino, essa coisa da janela e esse frenesi em busca do clique de qualquer maneira. Aí, no final, muita gente que ficou ali fomentando isso, há dias, que vive disso. No final, não, peraí, tentou de tudo, isso aqui. Gente, nunca esteve perto de contratar. Vai ganhar menos. Vai ganhar menos aonde? Quem disse isso? Quais são as fontes desses caras? As fontes são São Paulo. Não é isso? Esses repórteres dão notícia negativa? Nunca dou notícia negativa, é só notícia boa, repara. Não, isso aqui não, né? Então, assim, na verdade, são extensões de dirigentes, de pessoas ligadas a dirigentes, que ficam passando versões fantasiosas. O torcedor de São Paulo foi enrolado, ele foi enrolado, o dia inteiro. Porque era evidente que a chance disso acontecer era mínima. Qual o interesse do Al Hilal de ceder um jogador jovem, muito bom. 24 anos. De graça, pagando a maior parte do salário. Aí no final, a versão que eu vi ontem à noite foi, não, o São Paulo queria pagar uma parte, mas eles tinham que pagar a outra. Mas qual o interesse que os caras têm? Para ele não ficar parado. Cara, então empresta alguém que paga o salário inteiro. E pagar o salário inteiro é o que o São Paulo não tem condições de fazer. Essa história que cabe no orçamento. Que orçamento é esse? Do time que está em crise, tem FDIC e cabe todo mundo. O São Paulo tem quantos jogadores na casa do R$1 milhão? Deve ter. Né? 2 ou 3? Pelo menos, né? Não, mais. Então. Talvez. Temos pelo menos 3 ou 4. Não, tem alguns que estão na casa dos 3 milhões. Tem vários acima de 700. Então assim... Gente, como o Corinthians. Igual. A gente fala muito da dívida do Corinthians, que é uma coisa bizarra de alta, mas do São Paulo beira R$1 bilhão. E qual foi a informação que trouxe a gestão Casares sobre o FDIC, que começou já no início do ano, né? Isso. Na virada do ano. Já estamos em setembro. Torcedor de São Paulo, olha, conseguimos reduzir a dívida em tanto, a dívida de curto prazo foi tanto. Com o FDIC teríamos pago X até julho.
ou junho, metade do ano, semestre, mas gastamos menos aqui, conseguimos tal resultado. Não fosse o FDIC, teríamos que pagar mais tanto. Nenhum número, vocês viram? Não sai nenhum número, ninguém fala nada. Aí você começa por abaixo do e já tem gente que fala, olha, não estão alcançando os números esperados, não sei o quê, mas não tem um documento, ela fica fofocada. Mesmo... E a gente, eu tenho corrido atrás disso. Ontem mesmo, eu voltei a falar com a pessoa de São Paulo, pedindo para conversar de novo com o superintendente, que me concedeu uma entrevista em novembro, falando desse projeto do FDIC. Ele está de férias. Então, quando ele voltar, me avisa, eu quero falar com ele, eu quero saber, já que não tem. Porque assim... O que fizeram ontem foi criar uma grande história e o pior, quem fomenta isso anda posa de bonzinho e o torcedor fica com raiva. Deve ter um monte deles me xingando agora. Como se eu e alguns de nós que não embarcamos nessa onda fôssemos os responsáveis ou culpados por isso. O culpado é quem vaza essas coisas e quem propaga isso sem checar. E é impressionante que tanta gente apurando, ninguém tenha falado qual é o Lau, exceto a Raiz e Simplício. Se teve mais um, eu peço perdão, que se pareça o nome do colega que eventualmente falou. Marcos Leonardo aí, né, ficou... Eu acho que a questão... Fala. Posso fazer uma pergunta? Claro, faça. Para vocês? Pode. O São Paulo foi inepto ou inábil durante essa questão do Marcos Leonardo? Sim. A instituição alimentou esta coisa de... É possível até 11h59 da noite ou não? Ou ela foi arrebatada por isso e... Exato. Eu acho que ela foi inábil porque ela não mensurou a onda que foi criada com essa possível contratação. Talvez nenhuma outra, nem a volta do Lucas proporcionou esse auê. Loucura. E acho que ela só poderia esticar isso até limite da janela se ela tivesse a convicção que o negócio daria certo, né? Agora, ela esticou por quê? Porque o jogador não se conformava em continuar no clube dele e queria jogar no Brasil. E as questões, as negociações, elas se esticaram porque o jogador foi até o último minuto para tentar a liberação, pelo menos por 4 meses, para jogar no São Paulo. O jogador, acho que acabou se expondo bastante também, né? Eu acho que ele ganhou muito ponto com a torcida do São Paulo, mas perdeu muito ponto com outros clubes brasileiros. O Santos que o formou e tal, pela insistência. O São Paulo não tinha, na verdade, condição de negociar com o clube árabe. Ele não tem dinheiro para fazer investimento em direito federativo, nem para pagar um empréstimo. Ele teria a condição de pagar o salário que o jogador topasse. Pra você ter uma ideia, Massinho, no meio da tarde passada chegou um momento em que o Marcos Leonardo, sei lá, o São Paulo ia oferecer 4 para o Marcos Leonardo. Não 4 milhões, bem menos. Viu? 4 laranjas, vai. 4 laranjas. O Marcos e o clube árabe com proposta do Flamengo oficial de empréstimo, pagamento de empréstimo e mais compra em definitivo, com propostas de clubes árabes. A janela só fecha dia 9 na Arábia, daqui uma semana. Não, eu não vou liberar o jogador de graça porque eu tenho propostas melhores. Aí, no Brasil, e o Boto até falou sobre isso, né? O menino quer jogar no São Paulo, então nós vamos pular fora. No Brasil, ele fechou porque os outros clubes, mesmo com muito mais dinheiro que o São Paulo, o Flamengo é o que mais tem dinheiro, saiu fora, porque o Marcos Leonardo fez questão de jogar no São Paulo. Ele, quando o São Paulo, ele topa ganhar as 4 mariolas ou laranjas no São Paulo, que é um salário da parte de baixo do São Paulo, um salário menor que o do André Silva, que se machucou, e o São Paulo só tinha isso a oferecer. Ele chega e fala o seguinte: tem 4 para me oferecer, me oferece 1, oferece 3 vezes 4, que seria até o final do ano, para os árabes me liberarem, pelo empréstimo. E o São Paulo fez a última proposta com o dinheiro do Marcos Leonardo. Então, o Marcos Leonardo não ia ganhar pouco abaixo do André Silva, ele ia ganhar o que ganha um moleque da base para jogar 4 meses no São Paulo. Por uma ideia de valorização, de exposição, de conforto familiar, ou seja o que tal, seja o que
que pesou nessa decisão. E o São Paulo falou, meu, então, se o moleque vai até o fim, então, mas nós vamos até o fim. Se o menino tá indo nessa daí, por que eu, como dirigente do São Paulo, eu não vou junto com ele? Eu acho que ele foi até o fim por conta disso. Então, se ele tá fazendo um esforço desse tamanho, eu vou fazer junto com ele. Foi um pouco o que aconteceu. De verdade, porém, eu faria a mesma coisa. Lado, né? Eu não tinha essa informação do 1, 4, 3 para vocês. Para mim, o São Paulo, a última proposta do São Paulo tinha um dinheiro para liberar, não que o Flamengo ofereceu, menos que o Flamengo ofereceu pelo empréstimo, que seria o dinheiro que o São Paulo pagaria ao jogador e o jogador com o empresário façam isso. Façam isso. E não foi suficiente, os árabes pediram pelo menos 2 milhões de euros pelo empréstimo, que é quanto o Flamengo topava pagar. E aí não teve acordo. O São Paulo não tem dinheiro. E aí acho que o Tironi, quando chegou no meio da tarde e começou a ter essa exigência mais clara, o Tironi falou, São Paulo tem que sair fora. São Paulo não tem que sair da política mínima do não pagar por direito e dar 2 milhões de euros por um empréstimo de 4 meses sem ter opção de compra depois, porque não vai ter dinheiro para comprar. Ou é de graça. Agora, aí que tá. Aí vou na sua primeira pergunta. Você só entra numa situação dessa, eu acho, e na dimensão que isso tomou, se você tem convicção do que os árabes topariam a sua condição de negócio. Então, o negócio se arrastou por uns 4 dias, só com o jogador sem ter exatamente a garantia, aquele negócio que a gente brincava. Tem que combinar com os russos, tem que combinar com os árabes. E os árabes, eles negociam do jeito que eles quiserem. Eles são os donos do direito. O Marcos Leonardo está pé da vida, porque não foi inscrito no campeonato, ele tem suas razões, né? Tem excesso de estrangeiros, preferiram o Darwin Nunes, ele não quer jogar lá, mas se os árabes não tiverem uma posição, uma proposta boa, ele vai ter que ficar por lá. Ou ele, sei lá, vai acionar a FIFA, o que ele vai fazer? Né? Não fui inscrito no campeonato, tem alguma brecha? Os caras não me tiraram, sei lá se tem ou não, mas... Performing on the biggest stage in the world... O clube dele concorda em cedê-lo ou não dá para ter uma rescisão unilateral da parte dele, né? Então o São Paulo ficou na mão. E a outra coisa do inábil, eu acho que e aí acho que quando a gente falava aqui sobre o Rigoni, é que o Crespo falou, eu vou ficar... Se os árabes... O Crespo estava lá há pouco tempo, foi pro Catar, trabalhou lá. Ele conhece o jeito de ser dos caras. Né? Saiu lá, trabalhou no Oriente Médio um bom tempo. Falou, eu vou ficar na mão, porque se esses caras eu não vou ficar sem ninguém. E aí ele indicou o Rigoni, que foi a última oportunidade do São Paulo na janela. Que o Crespo conhecia e sabia que o Rigoni toparia de 4 laranjas que ele ganha no México, ganhar 2 no São Paulo. O Rigoni já está no bid? Já foi anunciado oficialmente e tudo mais. Não tinha visto. Agora, no Rigoni não é exatamente um plano B para o Marcos Leonardo, né? Ele é um jogador, ele é um atacante, mas não é um centroavante. Se o São Paulo tiver ainda a ideia de tentar um centroavante, então o São Paulo não foi trabalhando com o plano B, porque ele estava convicto que o Marcos Leonardo, no final das contas, ia conseguir dobrar os árabes. Não conseguiu. Ou ele foi numa linha de que era um plus. Eu nem tinha essa possibilidade, então eu vou tentar. Um jogador do nível do Marcos Leonardo, para mudar o patamar do São Paulo, não teria outro. O que o cara pode trazer é um dineno, né? Um cara livre no mercado que, né? Pode ser que o São Paulo ainda tente alguma coisa, acho um pouco provável. Eu, sinceramente, acho que a diretoria do São Paulo nessa dela não erra em nada. O não você já tem. O não você já tem, a torcida sabe disso, o mundo sabe. Você tem a oportunidade de trazer um cara como esse, que mudaria tecnicamente a sua vida nesses 4 meses, seja no Campeonato Brasileiro ou na Copa Libertadores. Eu não vou tentar? De verdade, assim, o meu clube tentar um cara como esse tomar um não, é muito melhor do que tomar o sim do Jamal. Do Jamal. O Jamal você vai trazer. Ele vai querer vir, vai dar tudo certo. Você prefere o quê? Tomar o sim... um empréstimo de graça. Você quer tomar o sim do Jamal ou não do Marcos Leonardo? Eu prefiro tentar o Marcos Leonardo e não dá certo. Eu vou ser sempre favorável a isso. Se um clube estiver tentando o melhor para ele e tomar o não,
é muito melhor do que tomar o sim de um cara que não vai mudar a sua vida, que não vai resolver a sua vida e que você de alguma maneira vai gastar algum dinheiro, seja com um pouco de luva e de salário. Então, cara, eu tenho uma tentativa. O jogador tá fazendo tudo o que ele pode e o que ele não pode. Quer saber? Eu vou junto com ele, eu vou abandonar o jogador que quer jogar comigo. Cara, de verdade, eu não vejo um problema nessa situação do São Paulo. Fala, galera, então, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Nós vimos aí o que alguns comentaristas falaram, né, a respeito da negociação que acabou não acontecendo entre o Marcos Leonardo e o Tricolor, né? Acabou não vindo, né? E nós, como torcedores do Tricolor, ficamos realmente frustrados, né? Até porque de horas em horas ali vinham sendo noticiadas, né, atualizações de que o Tricolor tinha avançado, né, nas negociações, né, que estava próxima de estar sendo anunciado, porém acabou não acontecendo, infelizmente. Eu vi uma notícia que foi até o Nicola que trouxe. Ele falou que o São Paulo pode estar negociando com o jogador para o ano que vem, né, para 2026. Não sei se de fato essa informação procede, né? Mas se vier vai ser de grande ajuda. O fato é que o Tricolor realmente precisava de um jogador para o ataque, né? Para jogar de centroavante ali. Visto que o Caleri, né? O André, eles se machucaram, o Rian também. Então o São Paulo tá sem nenhum jogador de ofício ali na frente, né? Pode estar improvisando, né? Usando o Luciano, né? Mas o fato é que o São Paulo realmente precisava de um jogador dessa qualidade. Vimos aí também a informação de que o Rigoni, né, ele chegou no Tricolor, é um velho conhecido, né, do torcedor do São Paulo. Ele jogou justamente com o Crespo, né, atuando como nosso técnico em 2021. E é um jogador que tem características importantes, né. É um jogador que sabe usar bem as duas pernas, né, tanto com a direita como a esquerda. É um jogador inteligente. Eu acho que se ele for bem explorado ali, principalmente nessa era Crespo, né, que o São Paulo tem jogado bem, né, tem criado jogadas importantes, eu acho que ele vai acabar se dando bem ali, né? É um jogador polivalente também, acho que pode jogar em qualquer posição ali do meio para frente. É um jogador muito inteligente, né, que tem características que pode estar ajudando o nosso Tricolor, tá bom? Peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, tá bom? Deixem um like de vocês, ativem o sino para receber notificações sempre que sair um vídeo e até o próximo vídeo.